paz do Senhor, que bom que nós estamos aqui mais uma vez e hoje nós já estamos na nossa 12ª lição, já estamos praticamente no término deste trimestre tão maravilhoso que falamos a respeito das parábolas de Jesus. E hoje na lição de número 12 nós vamos falar em esperando, mas trabalhando no reino. Está registrada em Mateus esta parábola no capítulo 25, do versículo 14 ao 30, é conhecida como a parábola dos talentos. Para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, professora e superintendente de Escola Bíblica Dominical, e quero dizer para você que é um prazer, você que está aqui pela primeira vez, e que eu sou muito grata a Deus por cada irmão, cada irmã que se inscreveu no meu canal. Sou grata a Deus pelas orações, pelas dicas, pelas contribuições que cada irmão tem feito com o meu canal. E quero dizer que me sinto muito feliz por estarmos aqui compartilhando a palavra de Deus. E antes de entrar nesta aula, não sei que dia que você estará ouvindo, assistindo esta aula aí, mas eu quero desejar para você um Feliz Natal, que Deus continue te abençoando, que não esqueçamos de fato o que esta data representa para cada um de nós. Nós sabemos que Jesus Cristo foi o melhor dele, de Deus, ter enviado ele aqui para nos salvar, para resgatar a humanidade. Então o melhor de Deus não está por vir, ele já veio, que foi Jesus Cristo. E nós não temos que receber outro presente, pois Deus já entregou para nós esse presente maravilhoso, que foi a nossa salvação, por intermédio da morte de Jesus Cristo naquela cruz do Calvário. Desejo para você boas festas e que Deus continue te abençoando. E vamos entrar então para a nossa lição deste dia, sobre a parábola dos talentos. Você já deve ter ouvido alguém dizer: eu não sei fazer nada, eu não tenho dom nenhum e eu quero ficar aqui quietinho, no meu canto, só ajudando com a minha presença. Outros dizem: eu não tenho talento nenhum. Mas esta parábola, ela irá nos ensinar que todos nós fomos agraciados com um talento vindo da parte de Deus. Nós aprenderemos que todos, sem exceção, recebemos algo da parte de Deus. Foi entregue a cada um de nós um talento. Eu quero dizer para você que sim, que existe algo que nós podemos fazer na obra de Deus com excelência. Claro que uns mais, outros menos, mas todos nós recebemos algo da parte de Deus. O cenário aqui que Jesus conta essa parábola, ele continua o mesmo das parábolas anteriores. Jesus já está mais próximo da crucificação dele quando ele conta esta parábola. Jesus estava em Jerusalém, próximo da sua crucificação, e ele continua dando advertências para os seus discípulos. Nós aprendemos o quanto Jesus falou para eles a respeito da vigilância, da cautela, do cuidado, da prudência. O objetivo de Jesus era que seus discípulos ficassem vigilantes quanto à sua vinda. Mas aqui nós vamos aprender que Jesus também irá ensiná-los, e também está ensinando para nós na atualidade, que enquanto eu estou esperando a vinda de Jesus, eu preciso ao mesmo tempo estar trabalhando no reino dos céus. Eu preciso estar exercendo a mordomia com excelência. E nós precisamos, assim como Jesus disse aos 12, que eles precisavam ser vigilantes e perseverantes na fé e continuarem o serviço do reino, nós também precisamos estar assim, esperando Jesus, mas trabalhando no reino de Deus. Mesmo que os discípulos
achassem que Jesus fosse tardar, mesmo que nós imaginemos que Jesus irá demorar a voltar, nós precisamos estar prontos, vigilantes, agindo com cautela, mas trabalhando para o crescimento do reino. Essa espera nossa, a volta de Jesus, ela não deve ser uma espera apática, sem responsabilidade, sem compromisso, vivendo como se o Senhor desta obra, ele não fosse voltar e não irá pedir contas de tudo aquilo que ele colocou em nossas mãos. Nós não podemos viver sem compromisso com os bens celestiais, com o reino dos céus. É esperar. Jesus disse para eles, é esperar, remindo o tempo. O que é remir o tempo? É gastar o tempo que está a nosso favor com sabedoria, né? É usá-lo e dedicá-lo às coisas que realmente são importantes. Às vezes desperdiçamos o nosso tempo, que é tão precioso, com coisas fúteis. Então nós precisamos aprender a remir o tempo com sabedoria, né? Dedicar o nosso tempo ao trabalho na obra do Senhor. É nós estarmos prontos para a vinda de Jesus, exercendo a nossa mordomia corretamente, até que o nosso Senhor volte. A parábola, esta parábola dos talentos, ela irá nos ensinar que o nosso lugar e o nosso serviço no céu dependerá da fidelidade com que nós trabalhamos aqui, com a fidelidade, com o compromisso que nós exercemos aqui como despenseiros na casa de Deus. E fica a pergunta para nós: o que é talento? Por que Jesus usou este contexto de dinheiro com os seus discípulos? Nos dias de Jesus, talento era dinheiro, né? Uma moeda de alto valor. Era muito dinheiro mesmo que Jesus estava falando com seus discípulos ali. Um talento, diz os historiadores, era equivalente a 6.000 denários. Um denário, ou um dinheiro, ele era equivalente a um dia trabalhado de um agricultor, de uma pessoa naquele tempo. Então nós vamos observar que aquele Senhor colocou uma quantia vultuosa, né, milionária, na mão dos seus servos, confiando que eles iam trabalhar com fidelidade e com dedicação. Mas com os discípulos, né, a parábola faz uma comparação em uma quantidade enorme de dinheiro com as coisas espirituais. O que Jesus estava querendo dizer para os seus discípulos, o que Jesus está querendo dizer para nós, que aqueles talentos aqui nesta parábola, elas representam os nossos dons, as nossas aptidões, o nosso tempo, o recurso e oportunidades que nós temos para servir ao Senhor, enquanto nós aqui estivermos. Então, Jesus estava fazendo uma comparação entre dinheiro e dons e aptidões que nós fomos chamados e que nós recebemos, para eles entenderem a importância dos dons e o que nós precisamos fazer com eles. Deus confiou a cada um de nós algo. Nós precisamos saber aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos para nossas vidas e precisamos administrar com sabedoria. Jesus está dizendo aqui, pois um dia todos nós prestaremos conta do que nos foi confiado. Tudo que nós temos pertence ao Senhor e ele deve ser aplicado para o crescimento do reino. Todas as coisas
foram criadas por Ele. Todas as coisas foram criadas nele e para Ele. Está em Colossenses capítulo 1, versículo 16. E sem Jesus, Ele mesmo disse, nós não podemos fazer nada. Está em João capítulo 15, versículo 5. Mas, infelizmente, muitos usam todas essas aptidões, todos estes dons, todos estes talentos que eles foram entregues para benefício próprio, para enriquecimento, para alcançar fama, sucesso. E outros acreditam que por causa dos seus dons, por causa dos seus talentos, que foram ganhos, né, porque foi Deus que nos deu tudo o que nós temos, e por causa disso, algumas pessoas acreditam que elas são importantes demais para gastar os seus talentos em lugares humildes, em lugares simples, porque estes lugares não lhes darão projeção do seu nome. E eles preferem usar isso que receberam de Deus, este dom, esta aptidão, como moeda de troca, né, para conseguir tudo isso, fama, sucesso, dinheiro. E outros, infelizmente, recebem este mesmo dom também que não lhe pertence e desistem, enterram seus talentos. E dificilmente nós encontraremos em hospitais pessoas com fama que Deus usa com os dons de cura. Dificilmente nós encontraremos essas pessoas nas cadeias públicas, homens e mulheres de renomes, né, pregadores de renomes. Muito menos os encontraremos em clínicas, casas de recuperação de dependentes químicos, em asilos. Nem em cultos ao ar livre nós encontraremos essas pessoas, em pequenos lugarejos, porque isso não dá fama para ninguém, né? E hoje, infelizmente, muitos querem usar o que Deus deu para ele como uma moeda de troca, achando que pode negociar o seu dom, o seu talento, da forma que quiser. Muitos acham que aquilo é dele, né? Por isso eles querem os holofotes. Existe um paralelo desta parábola de Mateus com a parábola das minas, que está registrada lá em Lucas, no capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Na parábola de Lucas, Jesus fala que foi entregue minas aos seus servos. Essa mina, ela tinha um valor bem inferior ao dos talentos. Mas tem uma diferença entre essas duas parábolas. Na parábola contada por Lucas, foi entregue a cada um dos servos a mesma quantidade de mina, o mesmo valor em dinheiro. Foi entregue a cada um deles a mesma responsabilidade. Mas quando nós lemos esta parábola, nós vamos ver que a recompensa ela foi diferente para cada um. Ali a recompensa foi entregue por Deus, né, ao Senhor daqueles servos, de acordo com o seu trabalho. O que Jesus está querendo dizer na parábola das minas? Que por mais simples que sejam as coisas que nos foram confiadas, se eu trabalhar com fidelidade, eu receberei de acordo com o meu trabalho, de acordo com o trabalho efetuado por cada um de nós. Essa parábola das minas, ela destaca a fidelidade dos crentes nas mínimas coisas que nos são entregues para fazer. Mas a parábola contada por Jesus, que está registrada em Mateus, ela retrata a fidelidade nas grandes coisas, no serviço na casa do Senhor.
Na versão de Lucas, é um nobre que parte para um reino distante para tomar aquele reino. Os historiadores dizem que talvez Jesus esteja fazendo a alusão quando Arquelau, filho de Herodes o Grande, ele partiu para tomar o reino de Judá. No primeiro tópico nós vamos falar sobre interpretando a parábola dos 10 talentos. Não sabemos por que 10 talentos, que foi dividido esta passagem, porque nós vemos apenas a distribuição de alguns talentos para os servos. Os ouvintes de Jesus, quando ele estava contando esta parábola, eram os seus discípulos. E eles, por mais que eles fossem homens simples, não eram dados à riqueza, eles entendiam de negociação, de aplicação de dinheiro, eles entendiam de juros, eles entendiam de multiplicação de bens. Por isso que Jesus contou esta parábola envolvendo um valor de dinheiro tão milionário para homens tão simples. Jesus queria mostrar para eles que tudo que Deus nos dá é de muito valor, muito caro, é muito especial, e é assim que nós temos que ter os bens celestiais. Jesus estava ensinando para eles que eles precisavam negociar os bens que eles tinham recebidos. E quando Jesus ele repartiu estes bens, quando aquele senhor repartiu os talentos com seus servos, ele repartiu de forma proporcional à capacidade de cada um para negociar, a fim de que cada servo fosse bem-sucedido em suas atividades. Aquele senhor, ele não distribuiu os talentos de forma que ele estivesse agindo com discriminação. E assim também é Jesus ao distribuir os dons para os seus servos. Não existe discriminação, mas é de acordo com o potencial espiritual de cada um. Não é porque é rico, não é porque é filho de Beltrano, porque é filho de Ciclano, porque tem N faculdades. Não, a distribuição dos dons e dos talentos, Deus não faz desta forma, com discriminação, mas de acordo com o nosso potencial espiritual, de acordo com a capacidade individual de cada um. O importante é que, por mais simples que pareça aos nossos olhos, um dom que nos foi entregue, um dom que Deus confiou a cada um de nós, nós devemos fazer com esmero, com fidelidade e empregá-los da melhor forma possível, de maneira que nós possamos granjear muito mais para o reino de Deus, granjear outros e outros dons através daqueles que nós já recebemos da parte de Deus. Quando Jesus estava contando esta parábola, quando ele diz que o Senhor daquele servo saiu, a quem ele estava se referindo? A ele mesmo. Ele era o Senhor. E ele vai dizer que aquele Senhor partiu para uma terra distante. A que Jesus estava se referindo? A sua volta para o céu. A crucificação já estava próxima, Jesus estava dizendo para eles, olha, vou morrer, vou ressuscitar e em pouco tempo voltarei de onde eu vim. Esse era o reino distante, a cidade distante. Quem eram os servos a que ele estava se referindo? Inicialmente, os servos eram os discípulos de Jesus que estavam ali presentes, ouvindo Jesus contar, ensinar-lhes as verdades espirituais com esta parábola. Hoje, quem são esses servos? Somos todos nós, nascidos de novo da água e do Espírito, que recebemos esta mesma incumbência
de granjear outros dons, outros talentos para o crescimento do reino de Deus. Estes talentos são os dons que nós recebemos. E a volta deste Senhor para fazer uma prestação de contas com os seus servos é quando Jesus voltar pela segunda vez em um tempo determinado por Deus. O que será a recompensa quando aquele Senhor recompensou seus servos do mesmo jeito? O que foi contado ali? Que tipo de recompensa era aquela que Jesus estava falando? A recompensa que Jesus está falando aqui é a nossa entrada no reino dos céus, é a nossa salvação, é o nosso galardão que nós receberemos no tribunal de Cristo, que está registrado em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10. Antes das bodas do Cordeiro, a igreja passará pelo tribunal de Cristo, onde as nossas obras, elas serão julgadas. E o castigo de que Jesus fala nesta parábola é o destino dos não salvos, é a condenação dos não salvos. É se nós fizermos mau uso do que foi nos confiado, nós seremos julgados e condenados com muito rigor. No segundo tópico, nós vamos falar usando a nossa capacidade para o reino de Deus. Em Colossenses capítulo 3, versículo 23, Paulo escreve que tudo que nós fizermos, nós devemos fazer de coração, com sinceridade e sermos fiéis em nossas atitudes. E devemos fazer como se nós estivéssemos fazendo ao Senhor e não aos homens. Infelizmente, nós encontramos muitas pessoas que não querem agradar a Deus, mas eles fazem de aparência exterior, querendo agradar o seu pastor, presidente, querendo agradar o seu dirigente local, ou mostrar para as demais pessoas de que ele é capaz de fazer determinadas tarefas ou determinadas coisas que foram incumbidas a ele, mas não como para agradar a Deus. E nós somos advertidos, tudo que nós fizermos, nós devemos fazer para o Senhor, devemos dar o nosso melhor, como se Jesus Cristo estivesse aqui dirigindo as nossas vidas e nós fazendo o melhor para agradá-lo. E nós seremos recompensados. Ah, mas então eu vou trabalhar por interesse? Não, é porque nós amamos ao Senhor, né? E amamos a responsabilidade que Ele nos entregou. E nós sabemos, assim como aqueles servos da parábola, eles sabiam que eles iam ser recompensados. Nós também sabemos que nós seremos recompensados. Nós não devemos agradar aos homens, mas nós precisamos agradar a Deus, a quem nós servimos. Em Efésios, capítulo 6, do versículo 6 ao 8, Paulo ele nos adverte que nós devemos fazer todas as coisas, o trabalho do Senhor, mas nós não podemos fazer com murmuração. Tem pessoas que murmuram e perdem a bênção. Está trabalhando na obra do Senhor, mas com murmuração, com queixa. E este trabalho que nós fazemos, não pode haver divisões, não pode haver contendas em nosso meio. Se estas coisas acontecerem, nosso trabalho não será aceito por Deus. E Deus, Ele não é injusto. Podemos não ser reconhecidos pelos homens. Infelizmente, muitas pessoas buscam reconhecimento aqui dos homens, né? Esquecendo que a nossa recompensa, que quem tem galardão para nos dar é Jesus. Mas infelizmente muitos não entendem estas verdades e eles buscam reconhecimento da parte dos homens. Mas Deus, Ele não é injusto. Ele não esquecerá
do nosso trabalho. Ele não vai ficar devendo nada a ninguém. Ele não se esquecerá do amor com o qual nós servimos as pessoas. Ele não se esquecerá das nossas obras. Está registrado em Hebreus capítulo 6, versículo 10. Deus, Ele espera o melhor de cada um de nós. E devemos trabalhar diligentemente enquanto o nosso Senhor não vem. No ponto 1, o Senhor reparte os seus talentos segundo a nossa capacidade. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, que também é o nosso texto áureo desta lição, Pedro ele escreve que nós devemos administrar o dom aos outros como nós recebemos, como dispenseiros da multiforme graça de Deus. Pedro, ele aqui na sua carta, ele cita, como dom a hospitalidade, a fala. Ele vai dizer, se você for falar, fala segundo a palavra de Deus. Se você tem o dom de administrar, que você administre segundo o poder de Deus. Então nós devemos administrar os outros, assim como nos foi entregue este dom, este talento. Tudo que nos é dado é para ser usado em benefício do reino dos céus. Tudo que nos foi dado é para ser usado naquilo que for útil para o reino dos céus. Está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 6. Tudo que temos foi recebido e então não temos nada para nos gloriarmos. Não somos melhores do que os outros e os outros não são melhores do que nós, porque eles receberam determinado dom e consideram que o seu dom, que o seu talento seja mais excelente do que os demais. Quando Deus nos entrega um talento, é porque Ele já conhece nossas aptidões e Ele não requererá de nós uma tarefa a qual Ele não tenha nos chamado. Deus não cobrará de nós algo que eu não tenha feito e que também não tenha me sido entregue, e designado para fazer. E eu preciso saber qual talento me foi entregue e cumpri-lo com excelência. Você já reconhece qual é o talento que Deus te entregou? Se você não sabe ainda ao certo, devemos buscar e o Espírito Santo nos apontará, nos mostrará qual é o nosso talento. Se eu sei qual o talento que me foi entregue, eu preciso exercê-lo com responsabilidade, com compromisso e com excelência. Às vezes, nós não somos satisfeitos com o que temos e queremos o talento do outro. Somos insatisfeitos. Ficamos tristes porque Deus não nos deu um talento e deu a uma outra pessoa. Se não temos aquele talento, Deus sabe o porquê. Então nós devemos nos contentar com o talento que nós recebemos, pois nós recebemos de acordo com o nosso potencial. Ele sabe o nosso potencial. Ele deu de acordo à nossa capacidade. Aqui nesta parábola, Jesus está nos mostrando a diferença das nossas responsabilidades. Cada um de nós temos uma responsabilidade no reino dos céus. E Ele está mostrando aqui que a responsabilidade de cada um de nós difere um do outro. Nós somos diferentes uns dos outros. Nós vemos isso na quantidade de talentos que recebemos. Mas igualmente, independente se você tem 5 talentos, 3 talentos, 2 talentos ou 1 talento, igualmente nós seremos recompensados.
O que recebeu 5 talentos, indiscutivelmente, ele é muito talentoso. Não perdeu tempo e rapidamente negociou os 5 talentos que ele recebeu. Ele já começou a trabalhar e granjeou mais 5. Ele dobrou os talentos que ele tinha recebido. Essa pessoa, ela é diligente com tudo que ela faz. Ela sabe que ela será recompensada quando o seu Senhor voltar. O servo que recebeu 2 talentos, ele não ficou enciumado do outro que recebeu 5 talentos, porque ele também recebeu uma quantia enorme de dinheiro. Assim como o que recebeu 5 recebeu uma quantia milionária, o que recebeu 2 talentos também, ele recebeu uma quantia enorme em dinheiro. E nós vamos perceber nessa parábola que ele não ficou enciumado, ele não ficou com inveja e ele teve a mesma atitude do que recebeu 5 talentos. Pôs-se a trabalhar, granjeou e dobrou a quantidade de talentos que o seu Senhor tinha lhe entregado. Ele não teve inveja, ele foi trabalhar, né? Falou, foi isso que eu recebi, essa é a minha responsabilidade, então vou trabalhar e dobrar aquilo que o Senhor me entregou, porque quando ele voltar, eu também serei recompensado. O Senhor conhece as nossas limitações. E aquele que recebeu 1 talento também recebeu uma quantidade fantástica em dinheiro. O seu Senhor confiava nele também. Mas o Senhor conhecia as limitações daquele servo. O Senhor conhecia o potencial daquele servo. Sabia que ele não ia conseguir, né, administrar uma quantidade maior que se fosse depositada em suas mãos. Mas ele, ao invés de ficar satisfeito com isso, ele ficou enciumado, com inveja dos outros que receberam mais talentos do que ele. E ao invés dele granjear aquele talento, não, ele foi enterrar o seu talento. Ele não foi trabalhar, ficou insatisfeito. Deus sabe exatamente o que nós podemos receber, se sim ou não. E Ele sabe exatamente o que nós faremos com o que nós recebemos. Os outros trabalharam com diligência e granjearam mais talentos para o seu Senhor. Mas este que recebeu apenas 1, ele se sentiu menosprezado e venhamos, ele recebeu uma fortuna muito boa. Mas as pessoas insatisfeitas, elas agem desta forma. Ele se sentiu diminuído por isso e ao invés de ser grato, ele fez críticas ao seu Senhor. Está registrado nos versículos 24 e 25. Ele não foi fiel no pouco que ele foi confiado e ainda nós vemos murmurando e criticando ao seu Senhor. Ele chamou o seu Senhor de injusto, ao invés de demonstrar gratidão por aquilo que ele tinha recebido. Ele não reconheceu que ele não fez nada. Ele jogou a culpa em cima do seu Senhor. E, infelizmente, tem pessoas no nosso meio que elas são assim. Acusam o pastor de não vê-lo, de não lhe oferecer um cargo. Mas quando lhe é dada uma oportunidade para trabalhar, ele começa a fazer duras críticas a respeito da tarefa que lhe foi confiada. E aí sai murmurando, dizendo, também me deu este cargo porque ninguém quer, porque não achou ninguém para fazer esse trabalho, porque é um trabalho insignificante. E muitas vezes essas pessoas pecam contra Deus. Tem gente que não para em nenhum cargo. Ele quer o que é dos outros. Ele quer exercer a mordomia do outro. Ele quer viver o talento da outra pessoa. E podemos perceber que essas pessoas, elas abandonam tudo que elas começam a fazer. Elas enterram os seus talentos com a desculpa de que se cansou
e por isso não quer fazer mal feito, né? Melhor não fazer do que fazer mal feito, ao invés de buscar de Deus aprimoramento e sabedoria para exercer, né, com fidelidade o talento que Deus nos confiou. Essas pessoas estão sempre insatisfeitas. Nós devemos nos contentar com o que Deus nos confiou e fazer com excelência. Deus, Ele nos capacita naquilo que nós somos chamados, por mais simples que pareça aos nossos olhos. Nós temos exemplos bíblicos, né, de Aholiabe e de Bezalel, quando Deus os escolheu e os capacitou para o trabalho do tabernáculo. Está em Êxodo capítulo 35, do versículo 30 ao 35. Salomão, quando ele foi escolhido para reinar, já era promessa de Deus ao seu pai Davi, que daria a ele um sucessor para reinar no trono de Israel. E mesmo ele sabendo que ele tinha recebido aquilo como promessa de Deus, ele dependia de Deus e buscou em oração a Deus sabedoria para governar aquele povo. Está em 1 Reis, capítulo 3, versículo 6 ao 9. Paulo, também chamado por Deus, criado aos pés de Gamaliel, um homem culto, entendido de leis e das leis, era um homem dependente de Deus. Ele mesmo afirma que a nossa capacidade não vem de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Está em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 5. Temos um chamado de Deus. Tem você um chamado de Deus? Sim, todos nós temos um chamado de Deus. Nós devemos reconhecer que sem Jesus nós não podemos fazer nada. Nós precisamos reconhecer que nós somos dependentes de Deus e de que tudo que nós temos veio por intermédio dele. Há quem acredita que Jesus vai demorar a voltar. Isso pode até acontecer, mas sabemos que ele voltará e que haverá prestação de contas, assim como foi com aqueles servos. Será um acerto de contas quando Jesus voltar. Jesus, ele nos perguntará o que nós fizemos com o Evangelho. O que nós fizemos com os dons espirituais que foram entregues para cada um de nós. E o que nós fizemos com a nossa vida. Deus nos dá dons e talentos, não para benefício próprio, para crescimento do reino e edificação da igreja. Recompensa todos nós queremos, mas para que nós possamos receber esta recompensa, este galardão, esta promessa, nós precisamos ser fiéis e produtivos com aquilo que Deus confiou em nossas mãos. Só vamos ser recompensados com este galardão se nós formos fiéis naquilo que Deus nos entregou. Qual é a recompensa? A recompensa será a nossa salvação, a entrada nossa para o gozo eterno do Senhor. O nosso galardão, ele está descrito, né, e prometido em Apocalipse capítulo 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e nós receberemos a coroa da vida. O que nós fazemos aqui não é em nada comparado com o nosso galardão, que está em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Jesus voltará para reaver os talentos que nos foram entregues e cada um de nós dará conta de si mesmo. Está em Romanos capítulo 14, versículo 12. Os servos fiéis, eles serão coroados, mas os infiéis, eles ficarão de fora e serão punidos sem misericórdia. Vamos receber do Senhor o bem que fizermos aqui na terra. Vale a pena exercer com fidelidade a nossa mordomia cristã. No terceiro e último tópico, trabalhando até o Senhor voltar. E aí eu te faço uma pergunta. Parou por quê? Nosso descanso não é aqui
está em Miqueias, capítulo 2, versículo 10. O Mestre ainda não nos mandou parar. Devemos usar nossos talentos segundo a nossa capacidade, não segundo a capacidade dos outros, mas segundo a nossa capacidade, para edificação do reino. Os meus talentos, eles foram entregues de acordo com a minha capacitação. Então, se eu não recebi aquele dom, aquele talento que eu desejava ter, é porque o Senhor não viu potencial na minha vida espiritual para receber aquele talento. Mas eu posso granjear o talento que eu tanto desejo, com fidelidade e oração, né? Eu posso granjear. E Deus vai requerer de nós o nosso trabalho na mesma proporção que ele nos foi entregue. Está em Lucas capítulo 12, versículo 48, na parte B. A quem muito deu, muito será pedido. E a quem muito confiou, muito mais lhe será pedido. Se você deixou seus talentos de lado, enterrou, retome de onde você parou, antes que chegue o dia das prestações de conta. O dia mais glorioso para cada cristão será quando nós ouvirmos de Jesus Cristo, naquele acerto de contas, os elogios que fará a cada um que trabalhou com diligência, com fidelidade, e ele nos entregará então o nosso galardão. Este deve ser o nosso desejo. Se recebemos apenas um talento, é porque Deus sabe a nossa condição de administrar apenas um, mas vamos fazer com excelência, com fidelidade. Não vamos ter ciúmes, inveja de quem foi dotado de muitos talentos. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma aula abençoada, que o Espírito Santo te dê graça, né, que nós possamos aprender também com essa parábola a colocar isso em prática em nossas vidas. E eu quero mandar um abraço para a nossa irmã Selma Santos, da Assembleia de Deus Ministério Belém de Pernambuco, o nosso irmão Cleuton Freitas, de Fortaleza, do Ceará, um abraço, irmão Cleuton. Eliana, da Assembleia de Deus de Cubatão, do Vale Verde. Nosso querido pastor Vanderlei Pereira, que está aqui toda semana, da Assembleia de Deus do Além Paraíba. Também o nosso irmão Rubens Galvão, de Guarujá, São Paulo. Um abraço para todos os irmãos aí no Guarujá. Também para o nosso irmão José Monteiro, da Cruz, da Assembleia de Deus Ministério Comadésima, em Imperatriz, Maranhão. Nosso irmão Francisco Filho, da Assembleia de Deus São Paulo, na capital. Um abraço aí para os irmãos. Aqui está o abraço para a nossa querida Elisângela Urbina, um abraço para você. Também nossa irmã Marisa Pereira dos Santos, de Araguatins, Tocantins. Também para o nosso irmão pastor Valmir de Brejão, da Caatinga, Campo Formoso, Bahia. Um abraço para os irmãos. Nossa querida irmã Esther Ferreira, de Nova Descoberta, Recife. Nosso irmão Irinaldo Teixeira, lá de Limoeiro, Pernambuco. Também nossa irmã Mari Alves, do Gurupi, de Tocantins. Um abraço para os irmãos. Nosso irmão Davi Dantas, um abraço, de Olinda, Pernambuco. E o nosso irmão Júlio César, da Igreja Pentecostal Adoração, de Belo Horizonte, bem aqui, pertinho de nós. Um forte abraço para todos os irmãos. Tenha um feliz Natal e que Deus continue abençoando a cada um de uma forma especial. Se você gostou dessa aula, curta, compartilhe, se inscreva aqui no meu canal, para que meu canal possa crescer. E, se Deus assim nos permitir, eu te aguardo aqui na nossa próxima aula, encerrando, enfim, esse trimestre tão maravilhoso.